Nós estamos concentrados nessa semana em temas muito relevantes, senador Ataídes Oliveira, não só amanhã a promulgação da emenda constitucional que restitui direitos aos empregados e empregadas domésticas, mas também discutindo questões que dizem respeito à repartição do dinheiro entre os entes federativos, no caso, os estados e municípios, especialmente no caso do FPE, a relatoria do senador Walter Pinheiro, de uma matéria que impacta diretamente sobre as finanças públicas, em particular dos estados. E imagine, senador Ataídes, demais senadores, considerar que o meu estado, o senador Paulo Paim, senador Pedro Simão, o nosso Rio Grande, que acumula uma dívida superior a 40 bilhões de reais, tem preocupação especial com esta matéria. Por isso, o governador do nosso estado, Tarso Genro, e o secretário Odir Tonnolier, junto com assessorias da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, estivemos agora há pouco, os três senadores, Pedro Simão, Paulo Paim e eu, no gabinete da liderança do PT, com o senador Walter Pinheiro, que é o relator do substitutivo de 8 projetos que tratam da questão relacionada ao FPE, para discutir uma forma que não penalize um estado como o Rio Grande do Sul, que já tem sérias dificuldades financeiras. No atual modelo proposto pelo senador Walter Pinheiro, o Rio Grande do Sul perderia, a partir de 2017, quase 500 milhões de reais em receita do FPE. Em 10 anos, essa redução, pela estimativa que se faz, no fundo, poderá chegar a uma queda de 30%. Neste ano, devem chegar ao meu estado, ao estado também do senador Paim, do senador Simão, 1 bilhão e 600 milhões de reais referentes à parcela do FPE. Dos 70 bilhões de reais previstos para este fundo, o Rio Grande do Sul recebe atualmente 2,35%. Em 2017, a parcela do Estado deverá cair, mantido o substitutivo do senador Walter Pinheiro, a 1,73%. São ajustes que precisam ser considerados para alcançarmos um modelo equilibrado de repasse de recursos federais, ou seja, da União para estados e municípios. Sabemos da importância do Congresso Nacional para mudanças significativas no país. Aliás, entre outras mudanças que esta Casa, o Congresso Nacional, teve para mudar o curso da história, está o fim do regime militar, como um fator que teve grande participação do Congresso, não só do Senado, mas quanto da Câmara, como bem destacou o economista e ex-ministro Maílson da Nóbrega, no artigo publicado neste fim de semana, na revista Veja, com o título Desperta Congresso. Na avaliação de Maílson da Nóbrega, especialista em contas públicas, o Congresso precisa liderar um processo de construção institucional para evitar os desperdícios pelo Executivo e a má alocação dos recursos que deveriam ser reinvestidos em serviços de qualidade para a sociedade. Os subsídios do governo federal não podem ser concedidos sem a prévia autorização desta Casa. A dívida federal vem crescendo e as metas fiscais estão sendo descumpridas sem a consulta do Parlamento. A situação é grave e extremamente preocupante. Aliás, essa matéria, senador presidente desta sessão, eu gostaria que fosse transcrita integralmente o artigo Desperta Congresso, que está na revista Veja dessa semana, na página 30, e toma a liberdade de ler alguns itens desse artigo. O Congresso brasileiro é herdeiro de uma tradição dos países ibéricos. Aqui, o agente reformador foi o Executivo. O Legislativo teve participação secundária ou nula na modernização das finanças públicas, principalmente nas ações que desaguaram na Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000. Novos avanços, escreveu ele, e a preservação das conquistas dependem, por isso, do compromisso do governo com os sadios princípios fiscais. Nos últimos 2 anos, o que tem se visto é o desmonte das instituições fiscais, sob a complacência do Congresso. O Executivo expande a seu bel prazer a dívida federal para suprir de recursos bancos federais.
Usa a contabilidade criativa para fazer crer que cumpriu metas fiscais. Anuncia, sem consulta ao Congresso, que transferirá recursos do Tesouro para empresas de energia elétrica e ferrovias. Está em curso a criação de um novo banco disfarçado de fundo, pelo qual o Tesouro aportará recursos à vontade a bancos privados para que financiem a infraestrutura. O Congresso precisa, pois, escreveu Maílson da Nóbrega, suas relevantes prerrogativas. Cumpre-lhe liderar, pela primeira vez, um processo de construção institucional para coibir práticas do Executivo que geram desperdício e má alocação dos recursos da sociedade. A Câmara e o Senado dispõem de pessoal altamente qualificado para auxiliar nessa tarefa. O Congresso poderia começar questionando subsídios concedidos sem prévia autorização legislativa. É o caso do IPI, por exemplo, agora prorrogado. Outra ideia é debruçar-se sobre o que já existe, sobre o já existente projeto da nova lei orçamentária, que teria importância semelhante à lei de responsabilidade fiscal. Os ganhos seriam enormes. E ele indaga, isto vai acontecer? Claro, vai depender muito de todos nós aqui nesta casa. Então, eu queria solicitar a transcrição na íntegra desse artigo. Para exemplificar o que vem sendo dito, inclusive por Maílson da Nóbrega, basta verificar a situação de muitas prefeituras do nosso país. O jornal Estado de Minas, por exemplo, traz hoje a situação dos maiores municípios do interior mineiro, como Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, Betim e Contagem. Passados 3 meses desde a posse dos prefeitos, as atuais administrações têm se virado como podem para tentar pôr as finanças municipais em ordem, devido aos débitos milionários herdados dos antecessores. Mas não é só isso. No meu estado, por exemplo, o caso de Gramado, que é um município importante, um grande centro turístico, a perda de receita provocada pela redução do recurso do IPI, agora prorrogado para automóveis, foi de R$1 milhão no mês do ano que estava para ser encerrada a conta e fechar a conta. É impossível fechar a conta assim, senadora Thaís Oliveira. E isso acontece com a maioria dos prefeitos que tiveram essa redução da sua receita provocada unilateralmente pela União. Vale ressaltar e reforçar que muitos desses débitos têm origem na União, detentora da maior fatia do bolo tributário, com 60% dos recursos arrecadados. Por causa da queda dos repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, muitas prefeituras estão sem fôlego financeiro. Cumprir as obrigações virou um enorme desafio para prefeitos em vários cantos do nosso país. Alguns setores da sociedade já percebem esse descompasso. Pesquisa recente da Fundação Nacional de Qualidade, feita com base em dados de 127 organizações, mostra que 71% dos entrevistados consideram que o governo federal, a exemplo dos anteriores, não se empenha para reduzir os chamados custos sistêmicos, como impostos e deficiências em infraestrutura. Uso alguns exemplos do meu estado para citar essa situação e essas limitações que impedem o chamado desenvolvimento sustentável. Só neste domingo, cerca de 150 mil a 200 mil turistas visitaram Canela e Gramado, 2 municípios importantíssimos para o eixo turístico da Serra Gaúcha, famosos pelo Natal Luz, Festival de Cinema, Festa do Chocolate, o Chocofest, Festa das Malhas e inúmeros pontos turísticos para serem visitados. Essa massa de turistas, entre os quais muitos estrangeiros, vindos da Argentina e do Uruguai, é quase 3 vezes superior à população total de Gramado e Canela, de aproximadamente, somados, 71 mil habitantes, somando o número, claro, das 2 cidades. Na rodovia que liga Gramado a Canela, a RS 235, de apenas 7 quilômetros, senadora Thaís Oliveira, 7 quilômetros, para ir de uma cidade a outra, percorrendo só 7 quilômetros, por conta do congestionamento e da falta de uma alternativa para ir de uma a outra cidade, cada turista consumiu até 2 horas na fila de carros. 2 horas na fila de carros para andar 7 quilômetros. São localidades com grande receita turística que precisam de investimentos em infraestrutura. Alternativa para a ligação entre as 2 cidades, que são o eixo do turismo na região. Imagino que em diversas cidades turísticas de outros estados, os problemas sejam
muito semelhantes. São gargalos que vêm se multiplicando nos últimos anos e que precisam de um olhar atento do poder público. São problemas estruturais, intensificados pela burocracia, que tornam os produtos e serviços do Brasil mais caros e menos eficientes, barrando investimento e crescimento. Nem falo no Mato Grosso do senador Blairo Maggi, cujas estradas estão atolando caminhões e a soja lá é onerada pela falta de uma logística eficiente. Então, essas questões estão em todo lado, seja para atender turistas, seja para atender escoamento de safra, enfim, para toda a economia brasileira. No exemplo de Gramado e Canela, o turismo impulsionou o desenvolvimento de toda a região graças ao fluxo de turistas. Assim, em outras regiões turísticas brasileiras, mas esse desenvolvimento seria muito maior, muito melhor, de maior qualidade, se os recursos públicos fossem destinados para esses fins. Isso reforça a importância de uma nova repartição dos recursos do FPE e hoje o jornal Estado de São Paulo traz um estudo do especialista em contas públicas, Felipe Salto, indicando que os repasses bilionários do FPE têm efeitos nulos ou negativos para reduzir as desigualdades econômicas entre os estados. O estudo foi feito com base em estatísticas entre 85 e 2010. Essa pesquisa ressaltou o fato dos recursos não terem destinação carimbada, permitindo que os governadores gastem o recurso como querem. Segundo o economista responsável pela análise, no período estudado, os recursos do FPE não foram investidos em infraestrutura ou em educação. E eu diria até em segurança pública, que há pouco o senador Vital do Rego fez um pronunciamento, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesse final de semana. 3 motoristas de táxi foram assassinados da mesma forma, dando a ideia de um serial killer matando essas pessoas, profissionais que estavam trabalhando. Os prazos estão correndo e essas informações precisam ser consideradas no atual debate do FPE. Felizmente, o senador Walter Pinheiro, relator desta matéria, complexa, eu reconheço, tem tido abertura, sensibilidade, paciência e tolerância para tratar desse tema, porque é praticamente uma guerra de 27 contra 27. O que ajuda um Estado ou uma região desajuda um outro Estado e outra região. A habilidade do senador Walter Pinheiro está sendo testada enormemente na complexidade da solução desse problema. Então, a gente quer, nós, os senadores do Rio Grande do Sul, agradecer a tolerância, a paciência e a disponibilidade do senador Walter Pinheiro por entender e receber as nossas reivindicações. Na semana passada, as autoridades fazendárias do Rio Grande do Sul propuseram, numa reunião aqui no Senado, e reforçaram hoje, aumentar de 70% para 75% os percentuais dos redutores de renda do FPE, a inclusão de um limite populacional mínimo de 1% e até 7%, e não atrelar os índices a indicadores do FPE à repartição dos royalties do petróleo, por exemplo. Essa matemática é uma tentativa de evitar que as perdas com o novo FPE sejam elevadas para o Rio Grande do Sul. Citei também o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que propõe um modelo alternativo para o FPE. A pesquisa foi notícia nos jornais Valor Econômico e Correio Brasiliense. Os pesquisadores do IPEA, Rogério Bouieri, Adolfo Sachida e Clarissa Borges, sugerem que, além da adoção da renda per capita e dos critérios populacionais para definir os novos reparos do FPE, sejam incluídas ainda variáveis de mérito. Aqueles estados com os maiores progressos em setores sociais estratégicos teriam maiores pontuações e, portanto, mais recursos do novo FPE. É um debate que deve ser aprofundado, especialmente na etapa de transição do novo repasse do Fundo de Participação dos Estados. Como foi acordado na reunião no início deste mês aqui em Brasília, entre os governadores e os presidentes desta Casa, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Alves, e da qual também fiz parte como representante do meu partido, o PP, são necessárias votações que resultem em acordos duradouros, de modo a proteger o equilíbrio federativo. Os debates recentes das comissões de Constituição e Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e Desenvolvimento Regional e Turismo também reforçam a necessidade de regras permanentes para o cálculo, repasse e controle da liberação do Fundo de Participação dos Estados. Precisamos votar a proposta no Senado para que a mesma seja encaminhada à Câmara a tempo de cumprir o prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Aliás, em 31 de dezembro do ano passado, essa questão já deveria ter sido resolvida. Como tenho dito, a situação de penúria financeira de muitas prefeituras é a prova de que o atual modelo federativo do Brasil está ultrapassado, completamente esgotado. Por isso, avançar com essas reformas é aumentar as chances para que as políticas públicas resultem em melhorias reais para a população, com mais saúde, educação e infraestrutura. É um processo de efeitos duradouros que precisa começar logo. Os interesses nas eleições de 2014 não podem, de maneira alguma, atrapalhar as negociações para um novo e possível FPE. Inclusive, a decisão do governo federal de prorrogar até o final do ano a redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para automóveis e caminhões, aumenta a urgência para definirmos o formato dos repasses federais, pois é sabido que esses fundos, FPE e FPM, têm o IPI como fonte de receita junto ao Imposto de Renda. Com menos recursos de IPI, menores também serão os recursos do FPE e do FPM. Imagina, senador Blairo, se desse também a redução do IPI para máquinas e tratores agrícolas. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Paulo Paim. Senador Anamélio, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento na íntegra e, como Vossa Excelência, estive lá com o senador Simon, com o governador Tasso Genro, com o secretário da Fazenda, com o outro técnico da mesma pasta, e também com o representante da Secretaria do Rio Grande do Sul, aqui em Brasília. Eu lhe confesso que saí otimista da reunião. Saí otimista porque o que nós levantamos, e também o governador, são, como eu dizia lá, são três questões muito simples, né? A questão é aquela do 1%, que vai beneficiar os estados pequenos, principalmente o do Norte. Nós ali fixarmos 75, e nem os 80 e nem os 70, né? Avançarmos no retorno ao artigo 2º, para que isso não repercuta, como Vossa Excelência colocou muito bem, para rendimentos futuros, como a questão dos royalties, e também essa questão do limite de 7%. Eu saio otimista porque percebi que o relator da matéria viu as propostas que nós todos apresentamos com simpatia. Ele mostrou uma pequena resistência naquela questão do 1%, não resistência dele, devido ao, digamos, ao bolo todo, né? A questão global. Então, eu só posso, nessa parte, cumprimentar a Vossa Excelência. Eu ainda dizia lá, e Vossa Excelência concordava, nós apresentaremos uma emenda ao relator, assinado pelos 3 senadores do Rio Grande, que vá nessa linha. Mas, na verdade, aqui, pelo material que nós apresentaremos a ele, e que já está de posse em grande parte dos argumentos, beneficia em torno de 18 estados, numa linha de uma melhor repartição do fundo que trará benefício aos estados. Uma parte a mais é cumprimentar a Vossa Excelência, que mais uma vez vem à tribuna para defender os interesses do Rio Grande. Senador Paim, eu lhe agradeço imensamente. Eu acho que nós estamos aqui cumprindo uma função constitucional e um compromisso com o nosso Estado. Aqui é a Casa da República e nós aqui temos a obrigação, independente de quem estiver ocupando o Palácio Piratini, de sempre defender o Rio Grande do Sul. Nós estamos defendendo a população do Estado, as condições financeiras para o Estado continuar sustentando uma economia que é pujante, uma economia forte, diversificada, e as finanças do nosso Estado estão realmente muito fragilizadas. Eu diria até numa situação muito delicada, não quero criar uma ideia grave, mas é uma situação muito difícil e ainda mais considerando os compromissos futuros que o governador terá para assumir. Eu até faço uma brincadeira, não sei se eu ouvi bem, mas o senhor chamou Tarso Genro de senador. Então, eu queria apenas ser um wishful thinking de Vossa Excelência, um desejo disso, ou o senhor tem informações que nós gostaríamos de saber. Eu falei os 3 senadores do Rio Grande e o governador. O que saiu no fim de semana é que eu andei chamando a ministra Maria do Rosário, essa assim, num clipezinho que está nas redes sociais. Eu disse, minha querida senadora, estamos juntos.
Ela diz, vai falando, pode ser que dê certo. Pega, isso aí. Mas, de qualquer maneira, nós estamos com isso de consciência tranquila, porque estamos aqui, o senhor que é do PT, do partido do governador Tarso Genro, o senador Pedro Simão, do PMDB, e eu, do PP, com a responsabilidade que temos para representar e defender sempre o interesse do nosso Estado. Queria cumprimentar os turistas que vêm aqui hoje à tarde para visitar esta sessão aqui nesse início de semana em Brasília e no Senado Federal, e agradecer ao presidente Ataídes Oliveira, renovando o pedido para que conste nos anais do Senado o artigo de Maílson da Nóbrega, que chama a atenção e até nos cobra de uma responsabilidade que temos em relação a isso. O desejo nosso aqui, aliás, dos senadores todos, é que o orçamento da União não seja apenas autorizativo, não é, senadora Ciro Gurgás, mas que fosse uma peça impositiva, que aquilo que nós votamos aqui seja executado pelo Poder Executivo e não como é hoje, que a gente apenas autoriza. E o governo nem sempre segue as nossas sugestões de emendas, todas elas no interesse de ajudar a desenvolver os nossos respectivos estados. Muito obrigado, presidente.